Não é novidade para ninguém que a Mercedes vive um mundo de corno na Fórmula 1, o time de Brackley foi literalmente do céu ao inferno nessa troca de regulamento, muitos até alegam que esse regulamento de efeito solo foi criado para que a Red Bull pudesse voltar a ganhar, tendo em vista que todas as equipes dos grid, só a Red Bull tinha algum projetista que já viveu o regulamento de efeito solo antes, por isso, Adrian Newey já sairia na vantagem facilmente quando o regulamento começasse, não deu. Outra, de lá para cá, olhando o que a Mercedes passou, eles estão vivendo um momento de reformulação, já que a equipe tomou várias decisões erradas nesse regulamento, e por isso, os resultados não vieram. Veja o que disse o CEO da Mercedes, abre aspas. Tenho muita empatia por eles e acho que, para ser justo, se você conversar com as equipes que estão indo bem, se elas não forem muito arrogantes, dirão, você deve contar com a sorte neste esporte quando tiver um bom carro e não presumir que isso seja sempre resultado do seu próprio brilhantismo. Essa é uma mensagem que a maioria de nós aprendeu ao longo dos anos. A Mercedes tomou algumas decisões erradas em termos aerodinâmicos. As ferramentas que usamos são incrivelmente sofisticadas, túneis de vento e CFD e assim por diante, mas, ainda assim, são altamente falhas e todas as equipes admitem isso. Portanto, sempre há o risco de você seguir um caminho que não funciona na vida real e, então, você tem que se recuperar, e você pode ver que esse foi o caso da Mercedes. Isso é muito difícil de recuperar em um período de tempo. Sua equipe tem um grande número de pessoas e todo o seu maquinário para testes e avaliação de ideias deve produzir tempo de volta diariamente, e se seus concorrentes estiverem fazendo isso e você tiver, digamos, perdido 3, 4, 6 meses por qualquer motivo, mesmo que você volte ao caminho certo, é muito difícil produzir tempo de volta a uma taxa maior do que a deles, então você permanece com essa compensação por um longo tempo enquanto tenta recuperá-la. Quando olho para a Mercedes, essa é a situação em que ela se encontra. Você pode ou não chegar lá. Pode piorar. Essa é a natureza do esporte e é por isso que é tão fascinante observar o surgimento e o desaparecimento de campeões. Impérios se erguem e caem, e eu sempre achei que a F1 era um pouco assim, um pouco como os romanos e os gregos. Há muitos componentes para isso e a complacência pode ser um deles, aliás, e vimos isso com os romanos. Ficamos muito felizes em 1992, na Williams, por termos vencido a McLaren, que parecia imbatível há alguns anos, e quando você sai e os vence, não consegue acreditar, mas algo mudou e muitas coisas podem contribuir para isso. Os regulamentos de 2026 serão uma perturbação que a Mercedes está ansiosa para ver se pode perturbar o status quo, acrescentou Love. Mas, infelizmente, a fórmula atual tem muito a ver com a otimização em um nível micro, além de algumas estruturas básicas que você escolhe, copia ou evolui, e então se trata de otimização, e é muito difícil fazer mudanças drásticas dentro desse espaço. Fecha aspas. Mesmo a maré não estando boa, a Mercedes entende que as atualizações podem colocar o W15 em outro patamar no futuro próximo, e é nisso que a equipe aposta. Veja o que ele disse, abre aspas. Conseguimos levar cerca de metade do nosso pacote atualização para Miami e a outra metade chegará em Imola, e estamos trabalhando duro nas corridas futuras para tentar trazer desenvolvimentos para elas também, disse Chauvelin. Funcionou como esperado? Sim, parece que está apresentando o desempenho que esperávamos desde o início. O problema no momento é que todo mundo está desenvolvendo seus carros, então você viu a McLaren com um pacote grande e eles parecem ter avançado e também os problemas de dirigibilidade que os nossos pilotos estão enfrentando estão tornando difícil realmente ver tudo isso. O que estamos descobrindo é que o carro se comporta de forma diferente de seção para seção e até entendermos isso completamente, sempre reduziremos o benefício que podemos obter com as atualizações. Mas depois das últimas corridas, temos agora uma ideia muito clara do que precisamos fazer com o carro para torná-lo um pouco mais fácil de pilotar para os pilotos, garantindo que eles possam colocar o carro onde eles querem nessas importantes voltas de classificação. E também temos um bom tipo de atualizações que virão nas próximas 3 ou 4 corridas. Muito trabalho duro está sendo feito, e esperamos começar a ver os frutos disso em breve. A seguir temos Mônaco, Montreal e depois Barcelona, explicou. Você tem 2 circuitos que têm predominantemente curvas de baixa, certamente Montreal é tudo de baixa velocidade. E depois temos Barcelona,
que com o seu novo traçado, onde retiraram a chicane, é um circuito extremamente rápido. Muitas curvas de média e mais ainda de alta velocidade. Uma grande variedade para lidarmos. Não esperamos chegar a Mônaco e de repente sermos extremamente rápidos. Mas o que você pode descobrir é que as diferenças sutis nessas pistas podem expor um pouco menos essas fraquezas. Em Montreal você lida apenas com uma faixa de velocidade, portanto pode ser um pouco mais fácil colocar o carro na janela certa. Todos nós estamos fazendo todo o trabalho normal de preparação, mas fundamentalmente, precisamos desenvolver uma saída para esse problema, trazendo atualizações de desempenho para o carro. É nisso que estamos trabalhando. E então, na pista, vamos apenas tentar otimizar o que temos da melhor maneira possível, ganhando o máximo de pontos que pudermos enquanto isso. Na verdade, são nessas duas áreas que estamos trabalhando simultaneamente. Fecha aspas. Mas e você, fã de Fórmula 1? Acredita que a Mercedes ainda consegue melhorar nesse regulamento? Ou só em 2026? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, considere se inscrever no canal, muito obrigado e até a próxima notícia.